Antes mesmo do início da Série B de 2023, uma denúncia atingiu diretamente o torneio do ano passado. Segundo o Ministério Público de Goiás, um esquema envolvendo apostadores e jogadores atuou para tentar manipular ao menos 3 partidas de 6 clubes diferentes. Uma pessoa foi presa e alguns atletas estão na mira dos promotores. Cada jogador ganharia R$150 mil com a manipulação. Os apostadores receberiam cerca de R$2 milhões. Um agente de jogadores foi preso em São Paulo e 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados, entre eles o Rio de Janeiro. A denúncia partiu de um dos clubes citados, o Vila Nova, que já em novembro alertou os promotores sobre a ação de apostadores nos vestiários. Embora a CBF e a Justiça Desportiva ainda não tenham agido, existe o temor de que, além do processo criminal, possa haver mudanças nos resultados em campo. As investigações também se debruçam sobre jogos de estaduais em 2023. E a manipulação de resultado consistiria especificamente no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direta ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, necessitaria que nas 3 partidas acontecesse os pênaltis. E em 2 jogos aconteceram, e no jogo específico do Vila Nova, que é a vítima e noticiante do caso, o pênalti não aconteceu. As denúncias levantam algumas questões sobre o mercado de apostas, que, embora opere dentro da lei no Brasil, tem brechas que permitem manipulações de resultados. O caso também traz à memória episódios como a máfia do apito, em 2005, que, além das prisões, levou à anulação de 11 partidas da Série A do Brasileirão. O espetáculo de cartas marcadas rendia por partida fraudada em torno de R$400 mil para a máfia do apito. O árbitro recebia entre 10 e 15 mil reais. O Vasco venceu o Figueirense, como prometeu Edilson Pereira de Carvalho. As novas denúncias de manipulação no futebol brasileiro e como operam os esquemas de apostas ilegais são o tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Atos Moura, editor da coluna Panorama Esportivo. O Ao Ponto dessa sexta-feira, véspera de carnaval, começa agora. Vem com a gente! Atos Moura, chama atenção uma denúncia desse porte em jogos da segunda divisão do futebol brasileiro. Não é um campeonato de bairro, não é um campeonato de terceira ou quarta divisão, de campeonato estadual. O que alega o Ministério Público de Goiás que está conduzindo as investigações? Bom, pois é, podemos dizer que é a segunda maior competição mais importante do Brasil, né? Organizada pela CBF. E se tornou uma competição bastante importante, ainda mais no ano passado, por causa do calibre dos times que jogaram, né? Então, o que o Ministério Público lá de Goiás diz é que foi montado um esquema em que 3 jogadores de times diferentes, eles foram cooptados para poder marcar um pênalti propositalmente nos seus jogos contra os seus próprios times. De antemão, cada jogador recebeu R$10 mil para poder já ali ter um sinal, vamos dizer assim, né? E havia a promessa de que eles iam receber mais R$140 mil depois dos jogos, depois que eles tivessem feito o que foi proposto. Aí as partidas apontadas pelos promotores como sendo essas partidas que foram manipuladas foram Vila Nova, Sport, Criciúma, Tombense e Sampaio Corrêa e Londrina. Todos esses jogos aconteceram na última rodada da segunda divisão, né, da Série B. E o que aconteceu foi o seguinte, que alguém apostou justamente isso, que aconteceria um pênalti no primeiro tempo na partida entre Vila Nova, e esse pênalti seria marcado contra o Vila Nova, um pênalti no primeiro tempo na partida Criciúma e Tombense, um pênalti contra o Tombense e também um pênalti no primeiro tempo contra Sampaio Corrêa e Londrina, um pênalti contra o Londrina. Só que aí aconteceu um problema. No jogo do Vila Nova, o jogador que foi cooptado para fazer o pênalti, ele não entrou em campo, o técnico escalou. Então a aposta não deu certo. E a partir daí, esse jogador começou a ser cobrado, aquela pessoa que cooptou ele, que queria o dinheiro de volta, porque ele teve um prejuízo.
Então, esse prejuízo, segundo o MP, aí foi de cerca de 2 milhões que eles deixaram de ganhar com essas apostas. Então, aí começou a ter um ruído e esse barulho foi escutado por alguém e começaram as investigações. E aí, qual foi o papel dos jogadores, então, nesse esquema? Foi esse de receber uma grana para marcar um pênalti, e eles de fato fizeram isso mesmo, menos esse que não entrou em campo, né? Foi, o papel deles foi esse de serem ali de quem colocaria a mão na massa, né? Porque teve um mentor intelectual, foi um empresário, que foi lá, combinou com eles, vou pagar 150 mil para vocês, 10 mil agora, 140 mil depois que tiver tudo combinado, e eles se proporam a fazer isso. O papel deles foi esse, jogar contra o próprio time em benefício próprio. E tinha essa obrigação de que deveriam cometer um pênalti no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. E é justamente o que a Carol falou. O pênalti aconteceu nos jogos Criciúma e Tombense. O Tombense fez um pênalti, né? E o Sampaio Corrêa e Londrina também, o Sampaio Corrêa fez um pênalti. Só que no jogo do Vila Nova, esse pênalti não aconteceu, porque o jogador não entrou em campo, ele não foi escalado pelo técnico, então não tinha nem ali como fazer isso, né? Nem assim, se arrependeu no meio do caminho durante o jogo. Isso não aconteceu, ele simplesmente não teve oportunidade. Foi a falha do esquema, né? Dizem que sempre que um esquema é denunciado é porque ocorreu algum tipo de falha. E quem são essas pessoas investigadas? Porque não é só jogador, né? Pois é. Então, assim, o Ministério Público, ele não está falando oficialmente o nome desses envolvidos, porque eles estão se baseando na lei de abuso de autoridade, e eu conversei com algumas pessoas lá, eles realmente têm medo de que isso seja acionado, essa lei seja acionada, e de algum momento, aliás, essa operação pode até ser anulada caso eles não cumpram a lei. Mas as fontes que a gente conversa, eles revelaram que os atletas são o Meia Romário, que na época, né, no final da Série B do ano passado, ele defendia o Vila Nova, e esse que é o jogador que não entrou em campo, que não cometeu pênalti, por isso o esquema deu errado. O zagueiro Joseph, que ainda até hoje ele atua pelo Tombense, ele inclusive ele foi afastado preventivamente para poder se preservar, segundo o clube falou. Enfim, eles vão esperar que o trâmite aconteça, mas de qualquer maneira falaram que vão deixar ele incluído no elenco, mas sem atuar. E também o lateral Mateuzinho, que na época era do Sampaio Corrêa, que também cometeu um pênalti, e hoje ele joga no Cuiabá. O Cuiabá também, que é o time atual deles, se manifestou, falou que não vai fazer nada em questão de afastamento ou não, porque o processo está correndo, e até que se prove o contrário, ele é inocente, né? E além deles, também tem o volante Gabriel Domingos, que ele é do Vila Nova. Ele foi apontado ali na investigação porque ele emprestou a conta bancária dele para o Romário receber o dinheiro. Parece que a conta do Romário estava bloqueada por algum problema e o dinheiro foi depositado na conta do próprio Gabriel. O Gabriel repassou para o Romário. Esse aí entrou de gaiato no navio total, né? E também foi preso, inclusive, na operação de terça-feira, que foi chamada de penalidade máxima, um empresário em São Paulo chamado Bruno Lopes de Moura. Ele que é apontado como uma pessoa que foi atrás dos jogadores, identificou quem poderia participar do esquema, e também ele é apontado de ter feito esses pagamentos iniciais e negociado esse restante do pagamento que seria feito caso o esquema tivesse dado certo. Neste momento, o Ministério Público de Goiás está analisando as informações dos celulares apreendidos e aguarda o resultado da quebra de sigilo bancário dos envolvidos. O presidente do maior rival do Vila Nova, Paulo Rogério Pinheiro, do Goiás, parabenizou a atitude e disse que vai se respaldar juridicamente. Atos, existe alguma suspeita em relação às empresas de apostas, de envolvimento de alguma dessas empresas nesse esquema? Então, na verdade, o Ministério Público aponta todo mundo como vítima, na verdade. Assim, o Ministério Público não diz se o Bruno tinha alguma empresa e ela estava se beneficiando de alguma forma. Mas em referência às empresas de apostas, o Ministério Público entende que as empresas foram lesadas também. Assim como os clubes e a própria CBF, enfim, que organiza o campeonato. Para eles, a culpa está ali no Bruno, que foi considerado ali um mentor, vamos dizer, que estava captando esses jogadores, e os próprios jogadores que aceitaram participar desse esquema. Entendi, era uma forma de burlar o sistema de aposta das empresas, né? Sim, sim.
Atos, o que pode acontecer com esses atletas, né, se eles forem eventualmente considerados culpados de participação no esquema de manipulação dos resultados? Claro que vai ter um processo na justiça, mas pode ter alguma penalização no campo esportivo também? Sim, pode ter nos dois. Pelo Estatuto do Torcedor, os envolvidos, inclusive o Bruno, que não é atleta, eles podem ser presos, porque o artigo 41E, ele fala sobre, abre aspas, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, fecha aspas. Esse artigo ele prevê uma pena de 2 a 6 anos, além de uma multa. E além disso, o Ministério Público também começou a investigar eles por lavagem de dinheiro e associação criminosa, que aí também já, mas se caso haja condenação, majora a pena, né? E já no âmbito esportivo, eles podem ser suspensos ou banidos do futebol, dependendo de como vai ser a investigação. Porque o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o CBJD, ele prevê suspensão de até 2 anos nesse tipo de caso. Mas se for comprovado que esse caso é reincidente, aí ele prevê o banimento do esporte. Só que o Código Disciplinar da FIFA, ele já prevê, no mínimo, uma suspensão de 5 anos. E o caso pode ir à FIFA pela própria CBF, porque o Regulamento Geral de Competições da CBF, ele prevê que a CBF pode acionar a FIFA caso ela seja lesada nesse tipo de situação. Mas, sim, digamos que o caso ande, eles sejam suspensos e depois comprovados, não, se já é recorrente, eles foram banidos do futebol. Mas ainda há, dentro do próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma possibilidade que permite que eles voltem. O que acontece? Tem que esperar o processo transitar em julgado, aguarda 2 anos, aí depois disso eles dão entrada no tribunal e tem que comprovar uma série de fatores, que aquilo já não está correndo mais, que eles estão dispostos a voltar, tem algumas etapas que eles precisam concluir, aí o tribunal pode aceitar que eles voltem. Além da punição para os atletas, chamou atenção o fato da denúncia ter vindo do Vila Nova, que é um clube super tradicional, campeão, multicampeão goiano. Além do fato da obrigação do cidadão relatar um fato, uma informação, um fato, um crime que esteja acontecendo ali perto dele, tem um temor também dos clubes de serem envolvidos na esfera esportiva, né? Como a gente viu no passado com resultados sendo alterados. Existe esse temor nesse momento dos 6 clubes envolvidos que tiveram partidas envolvidos aí nesse resultado. Alguns deles se escaparam do rebaixamento para a Série C nas últimas rodadas, né? E dependem desses pontos. Algum ponto perdido pode ser um ponto muito importante, né? Então, esse caso, ele foi o próprio presidente Vila Nova, né, que ele iniciou uma investigação própria. Ele ouviu burburinhos ali no clube, começou a ouvir boatos, e ele é policial militar, então ele começou a investigar por conta dele mesmo, e esse boato era justamente que o Romário estava preocupado ali pelos corredores do clube, porque ele precisava de dinheiro, ele estava pedindo dinheiro para os colegas de clube, para as pessoas ali daquele ambiente, porque ele precisava pagar o pessoal das apostas. E o presidente do Vila Nova, ele fez uma entrevista coletiva logo depois que a operação aconteceu. Ele disse que conseguiu, na investigação dele, chegar até essa pessoa que estava cooptando os atletas, e essa pessoa confessou o esquema para ele. Aí, com essas informações, ele acionou o Ministério Público e aí se iniciou a investigação formal. A partir do momento em que um atleta nosso, e aí é bom destacar que a nossa instituição ela não compactua com qualquer desvio de conduta que vá contra os valores éticos e morais do esporte. Então, a partir do momento que um atleta nosso que não tinha condição de jogo, mas que fazia parte ali do grupo de atletas, ele tentou cooptar outro atleta para praticar um pênalti no primeiro tempo, na última rodada da Série B, e isso aí não foi aceito pelo grupo, não houve ali aceite de ninguém, toda a combinação de uma organização criminosa, ela caiu por terra. Quando caiu por terra, houve prejuízo para terceiros. Quando houve esse prejuízo para terceiros, aí começou todo aquele buchicho, e aí chegou ao nosso ouvido que o atleta estaria sofrendo pressão, porque estaria devendo valores a um grupo de apostadores que teria feito uma aposta, mas que não teria sido exitosa, razão pela qual eles estariam cobrando o atleta.
Mas assim, a questão sobre rebaixamento, se cancelar o jogo ou não, por enquanto não tem esse temor, assim, isso não, por enquanto não tem nada acontecendo. Nessa semana os presidentes da Série B eles se reuniram aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro, que aconteceu o conselho técnico da Série B, e os presidentes dos clubes não consideram ainda essa possibilidade de tentar anular jogo ou acionar a CBF para que tente resolver algum tipo de problema, porque, a princípio, o que o Ministério Público diz é que o esquema foi apenas nesses 3 jogos, e esses 3 jogos não interferiram em nada ali na tabela, não prejudicou um time ou beneficiou outro, mas, por enquanto, é por causa disso. Mas agora, se identificarem que teve mais jogos, mais rodadas, aí essa conversa, né, pode mudar um pouco. Agora, a CBF e a Justiça Desportiva já se pronunciaram sobre isso? Tem algum risco de mudança na tabela da Série B, inclusive em relação aos rebaixados para a Série C? Pode acontecer como acontece no Carnaval, quando há algum problema, ninguém cai, para não prejudicar ninguém, ou não se fala sobre isso? Não, a CBF ela se pronunciou sim, ela soltou uma nota logo depois da operação. Ela disse que apoia a ação que aconteceu do Ministério Público e que está à disposição das autoridades ali para poder contribuir com as investigações, e ela também afirmou que trabalha diariamente para poder combater a manipulação de resultados no futebol. A CBF, inclusive, é parceira de uma empresa que monitora, tem outros clientes ao redor do mundo também que monitora ali essa questão de apostas para saber se tem fraudes. Mas é isso, nesse momento o que ela pode fazer realmente é contribuir, né? Não tem muito para onde ir. E já a Justiça Desportiva, ela precisa esperar, na verdade, porque oficialmente os nomes dos jogadores sequer foram divulgados, né? E para poder ter um processo formal, a Procuradoria do STJD do futebol, que é o órgão, o tribunal que vai julgar esse caso ele haja denúncia, né? Ele tem que esperar justamente isso, que é a denúncia da sua procuradoria. Só que essa denúncia ela tem uns trâmites para acontecer, ou vem algo relatado na súmula dos jogos, que é ali o relatório do juiz sobre o jogo, ele pode apontar alguma infração, aí daí o procurador já pode fazer uma denúncia, ou então ele precisa ser provocado por um clube, pela própria CBF, por alguma confederação, ou por qualquer outro órgão, como o próprio Ministério Público. Só que até o momento, oficialmente, nada disso foi feito porque a investigação do próprio Ministério Público está no início. O próprio MP não fez denúncia. Ainda não tem denúncia sobre isso no âmbito criminal, né? A operação que aconteceu na terça-feira foi uma operação de busca e apreensão para os promotores conseguirem elementos e a partir daí terem mais provas e aí sim conseguir fazer uma denúncia para ver se vai ser aceita pela justiça. E aí a partir daí, talvez com a denúncia pronta e aceita pela justiça, pode ser que comece já a Justiça Desportiva a caminhar, mas antes disso, antes tem alguma coisa formalizada, a Justiça Desportiva realmente tem que esperar. Só cabe aqui um adendo, né, pra gente explicar que esse esquema de manipulação, ele é bem diferente daquele quase folclórico esquema de mala preta que se fazia no futebol, né? Porque assim, aquela questão de mala preta e tinha suborno, era uma coisa um pouco menor, vamos dizer assim, apesar de ser tão incorreta quanto, tão reprovável quanto, mas essa questão da mala preta era uma coisa assim, era o time A que ia jogar com o time B e o time C tinha um interesse e tentava pagar um dos dois para ganhar ou para perder, e era uma coisa mais institucional, vamos dizer assim, né? Era mais uma coisa envolvendo o clube, envolvendo o time, talvez você era um dirigente que pagava o jogador adversário, pagava o juiz, era uma coisa um pouco menor. Mas nesse caso, o beneficiário é ser uma pessoa de fora que não necessariamente tem ligação com o esporte, que ele só viu ali naquele ambiente, naquele momento, uma oportunidade para, teoricamente, se dar bem, né? De poder fazer ali um investimento, falei, vou investir aqui de forma incorreta e vou ganhar lá na frente. Então, necessariamente não é uma pessoa que tem um DNA com aquele clube, com aquele... Tanto que, nesse caso, a pessoa escolheu ali 3 clubes diferentes, cada um de um estado, de uma região do Brasil, e a gente não sabe também, a investigação vai dizer, essa pessoa pode ter também cooptado jogadores de outros estados, de outras rodadas, enfim, aí o Ministério Público tá com essa missão de descobrir, né?
Atos, para quem acompanha futebol, esse tipo de denúncia remete à máfia do apito, né, que foi descoberta em 2005 e teve desdobramentos, inclusive, no campo esportivo. Dá para fazer algum paralelo entre a máfia do apito e essa denúncia que surgiu agora? Acho que vai nessa mesma lógica do que você está falando, é um pouco diferente, né? Não, eu acho que nesse caso não, para ser sincero. Porque, pra gente lembrar um pouquinho, a máfia do apito que aconteceu foi o seguinte. Foi um esquema de corrupção em que 2 árbitros, era o Edilson Pereira de Carvalho, que ele era árbitro FIFA, estava no topo da carreira, e também o Paulo José Danelon, eles atuavam de acordo com o interesse de um empresário, que era o Najib Fayad, que esse empresário realizava as apostas. Então o que acontecia? O esquema era assim, o Najib e o grupo dele, eles apostavam nos jogos, só os jogos que eram apitados por esses 2 árbitros. E falavam, apostei que o time X vai ganhar do time Y. Então esses árbitros tinham que atuar dentro de campo para garantir que esse resultado fosse concretizado. Então eu acho que se assemelha justamente isso, que é uma pessoa que está de fora, que não necessariamente tem relação com o clube, com uma agremiação, e copta alguém de dentro para essa pessoa de dentro fazer os interesses dele. Só que em vez de jogador foi no juiz. Em vez de jogador foi o juiz. Um dia antes do jogo, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho e o empresário Najib Fayad, presos ontem em São Paulo, tiveram a seguinte conversa. Amanhã eu faço um jogo fácil. Mas não tem jeito, não dá para escalar disso. Amanhã eu faço assim do Pereira. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Que amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa aí. Esse esquema ele estourou foi em 2005, né? E aí o que aconteceu no campeonato foi que 11 partidas que foram apitadas ali pelo Edilson, elas foram anuladas nesse caso. E mexeu com a tabela, porque anularam dos 11 jogos apitados por ele, tinham 2 jogos do Corinthians. Esses 2 jogos, quando foram apitados pelo Edilson, o Corinthians perdeu. E esses jogos foram remarcados e o Corinthians venceu. E com isso ele conseguiu ultrapassar, ficar em primeiro na tabela e foi campeão, assim. Então, mexeu ali em tudo ali, no quem estava o campeão, quem estava na frente. Então, por isso que eu acho que é uma estrutura até meio semelhante, vamos dizer assim. Eu acho que talvez o que diferencia é porque a gente ainda não sabe se no caso atual esses 3 jogadores apontados, eles atuaram em mais jogos. Porque aqui no caso da máfia do apito ficou comprovado que esses árbitros eles atuaram diversas vezes para esse grupo. Aí o que a gente tem que descobrir ainda, o Ministério Público tem que explicar se foi um caso único daqueles jogadores ou se eles já atuaram em outras oportunidades para essa quadrilha, né? Ou até outros jogadores, né? Em outros lugares. Justamente. Já tem até, eu vi que estão investigando até estaduais, que já estão acontecendo esse ano, né? Provavelmente até estava conversando com algumas pessoas antes de entrar aqui no estúdio e todo mundo estava dizendo que isso aí vai crescer um pouco mais do que a gente está esperando. Muita gente que está ouvindo aqui o podcast aposta em sites aqui que explodiram esses tempos. Explica pra gente rapidinho aqui como que operam esses sites que quase todos eles não têm, se não todos, se eu não me engano, não tem sede aqui no Brasil, né? Na verdade, o site de aposta, eles não são ilegais, mas eles não são regulamentados no Brasil. Então, eles não têm sede, que as sedes são fora. E é justamente isso que está em debate, inclusive em Brasília, porque como eles não são regulamentados, não estão hospedados aqui, isso não gera arrecadação para o país. Então, e isso deixa de gerar renda, né? Porque o dinheiro vai para o país onde os sites estão hospedados. E também uma das reclamações das pessoas que trabalham de forma correta nesse site de apostas é que a falta de regulamentação justamente incentiva esse tipo de prática. Porque, segundo uma pessoa que eu conversei, essa falta de regulamentação, ela não... Você perde a obrigatoriedade, por exemplo, de informar quando você vê alguma coisa suspeita, você deixa de cumprir uma série de fatores que poderiam ser exigidos e poderiam evitar esse tipo de coisa. Essa pessoa, eu conversei de um site de aposta, ele diz que hoje é mais na atuação da boa-fé. Assim, a gente está vendo uma coisa errada, a gente vai comunicar a vocês, mas não tem uma obrigação. Vai ali pela conduta de cada um. Então, se você tiver um site de aposta que não é tão confiável... Sim, você pode, inclusive, estar apostando ali de uma forma tranquila e sua aposta nunca vai ganhar. Ou pode ser que você
por sorte, apostou no esquema que é o vencedor. Mas assim, se a pessoa do próprio site perceber que tem um esquema, ele não é obrigado a informar. Sim, por mais que ele esteja vendo. Mas se ele não tiver essa boa fé que essa minha fonte disse, ele não tem obrigação alguma com isso. Tu já tem uma movimentação, inclusive, para se criar uma CPI para investigar isso, né? Isso, já em Brasília as coisas já ficaram um pouco mais quentes nesse assunto. O deputado Felipe Carreiras, que é de Pernambuco, ele, na última legislação, ele foi presidente da Comissão de Esportes, inclusive, ele tem uma atuação nessa área. Ele vai conversar com o Arthur Lira, ele me contou que vai conversar com o Arthur Lira, nós publicamos hoje no Panorama Esportivo, para poder sugerir justamente essa CPI, para poder apurar mais a fundo essa questão dos jogos esportivos. E o Felipe Carreiras também, ele é relator da lei que tenta regulamentar os jogos de apostas. Então ele está atuando nessa área. E também o atual deputado e ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, ele também apresentou um projeto de lei nessa semana, na quarta-feira, pedindo que a pena para quem justamente fraudar aquele artigo 41E, que eu citei agora há pouco do Estatuto do Torcedor, para caso essa pessoa seja atleta, dirigente, juiz, que a pena seja majorada em 1/3 ou metade. Ou seja, se você estiver dentro de campo, tiver como infringir essas regras diretamente, ele quer que a pena seja mais pesada para quem fizer isso. Agora, tem um problema, tanto para os investigadores do MP, como para a polícia, como para os deputados, que é como provar que você manipulou uma partida, como com o jogador, como você provar que o jogador X fez um pênalti porque o apostador pediu para ele. Tem algum jeito de... Essa é uma pergunta que não tem muita resposta fácil, né? Pode ser. Realmente é difícil responder, mas... Acho que tem meios, né? Porque assim, eles aprenderam celulares, pode ter conversa de combinação ali. E às vezes tá lá na conversa, por exemplo, se vão pagar os 10 mil antecipados, dá pra fazer uma quebra do sigilo bancário e ver se esses 10 mil realmente caíram. E tem lá, realmente esses jogadores cometeram pênalti, com exceção do Romário, que não entrou em campo, mas outros dois sim. Mas acho que tem meios de descobrir, né? Mas aí eu vou pedir ajuda pros colegas do Ministério Público para responder por mim. Atos Moura, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado, Atos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.